Então, nesta sessão, nós estamos começando a falar sobre processamento em batch e sistema distribuídos. Então, a gente vai ver uma série de produtos, de soluções mantidos pela Fundação Apache. Todos esses produtos relacionados a dados, a aplicação orientadas a dados, a Big Data. Então, a gente não pode falar de todas, né? O ecossistema Hadoop, mantido pela Fundação Apache, é um ecossistema muito grande, são muitas soluções. A gente tem aqui algumas delas e a gente vai estudar algumas delas, as mais importantes, durante o nosso curso. Então, do ponto de vista de ingestão de dados, né, de colocar os dados, de importar os dados, ingerir eles, deixar eles disponível no ambiente analítico, nós temos aqui o Flame e o Scoop. O Flame é usado principalmente para informação não estruturada e o Scoop para dados relacionais, dados que têm como origem bancos de dados relacionais. O fundamento do ecossistema, do sistema Hadoop, é o seu sistema de arquivos distribuído, o HDFS. Né? O sistema de arquivos distribuídos do Hadoop, a gente vai falar mais sobre ele, mas toda a parte de armazenamento de dados é composta por esse sistema de arquivos. Depois nós temos o Yarn. O Yarn ele faz o gerenciamento de recursos. Então, você imagina lá em um ambiente Hadoop, você tem várias aplicações, vários processos que estão concorrendo com recursos. Né? O Yarn é uma solução do Hadoop que faz a gestão desses recursos entre essas soluções. Bom, depois a gente tem o Hadoop propriamente dito. O Hadoop, então, é uma aplicação para processar grandes dados, grandes volumes de dados em lote, em batch. É um sistema de processamento de dados distribuídos. Depois nós temos o Apache Spark, que é uma aplicação de processamento de dados em tempo real, ou próximo ao tempo real em memória. O Apache Pig é uma aplicação de script, né? A gente vai ver depois lá que o Hadoop ele é uma linguagem de baixo nível, né? Você tem que fazer programação em Java. Com o Apache Pig você pode desenvolver scripts para criar aplicações Map e Reduce. Depois nós temos o MyHalt, que é a biblioteca de Machine Learning para o ecossistema Hadoop. O Hive, que nós vamos estudar no nosso curso, é uma solução de Data Warehouse para Big Data, uma solução de dados estruturados que você pode gerenciar com linguagem muito semelhante ao SQL. Depois a gente vai ver que a gente vai acabar colocando o Data Warehouse que nós criamos lá na seção de construção de Data Warehouse. Nós vamos transportar esse Data Warehouse anterior legado para um Data Warehouse no Hive, né, que vai se transformar num Data Warehouse de Big Data. Depois nós temos aplicações de streaming, né, de processamento contínuo de dados, streaming. Então a gente tem o Apache Kafka e o Spark Streaming, que é uma parte do Spark, que nós já falamos aqui, porém ele trata de streaming. Depois tem várias outras soluções aqui, mesmo assim a gente não tem todas, mas como eu falei, são todas aplicações cujo objetivo, cuja função delas é de alguma forma elas tratam de dados, né, de aplicações orientadas a dados. Então quando a gente fala de Hadoop, a gente está falando também de MapReduce. Então MapReduce, o objetivo é dividir tarefas de processamento de dados em vários nós. Né? Então quando a gente está falando de nós estamos falando de vários servidores, virtualizados ou não. Né? Então a gente, em vez de ter o processamento de dados em um grande servidor, um servidor robusto vertical, a gente pega e distribui isso em vários servidores que vão trabalhar, que vão processar esses dados de forma colaborativa. Né? É a questão do dividir problemas para conquistar. Né? Então você divide o trabalho e você chega a uma solução. Então você divide grandes trabalhos, grandes problemas de dados. Né? Quando a gente fala de Hadoop, de MapReduce, a gente está falando de grandes volumes de dados, de forma que isso possa ser processado em conjunto, em paralelo. Né? Então, além da questão de estar dividido em vários nós, né, existem vários desses nós que vão estar trabalhando simultaneamente, outros não, né? Outros vão esperar, por exemplo, o final da tarefa de mapeamento para iniciar a tarefa de redução, por exemplo. Então, o fundamento
que deu origem ao MapReduce e o Hadoop, ele veio através do documento MapReduce, que ele trata de processamento de dados simplificado em grandes clusters, né, com muitos nós. Foi publicado em 2004 pelo Google. Aqui você tem o endereço deste documento que você pode consultar caso você tenha curiosidade, tenha interesse em conhecer um pouco mais. Então, o MapReduce, ele é escalável, né? Você pode aumentar ele de forma relativamente simples, ele é altamente tolerante a falhas, então se um nó falhar, provavelmente você vai ter um outro nó lá que vai ter o mesmo conjunto de dados, ele vai seguir o processamento de onde ele parou. Por ele ser tolerante à falha, ele tem alta disponibilidade, ele é confiável, trabalha no conceito chave e valor, né, um conceito simples de dados em que você tem uma chave e um valor por linha, não cria gargalos na rede, pois dados não trafegam, o processamento é no nó. Então esse é um conceito muito importante. Quando a gente está falando de processamento distribuído, o que acontece? Você tem um volume muito grande de dados, vamos supor aqui que seja um conjunto de dados muito grande. O que vai fazer? O que vai ser feito? Você vai dividir esses dados e você vai colocar esses dados divididos dentro dos nós. A partir daí, o processamento dos dados vai ser feito dentro de cada um desses nós. Nós não vamos ter mais um grande tráfego de dados entre nós, né? Entre um nó master e um nó slave, por exemplo. Claro que vai existir um tráfego até você distribuir esses dados, mas o processamento é todo feito dentro do nó. Então é importante a gente ter o conceito, a gente saber que quando a gente fala de MapReduce e Hadoop, a gente está falando de processamento em batch, ok? Você não está falando de um processamento interativo e que você vai rodar uma consulta e vai ter o resultado, você não está falando de um processamento em tempo real, você não está falando de streaming, ok? Você está falando de processar grandes volumes em batch. Então, você tem um volume muito grande, você precisa processar para chegar a um resultado e você não precisa desse resultado imediatamente. Pode levar algumas horas, alguns dias para você ter o resultado desse processamento. Então, claro que isso só é válido, só é aplicável quando a gente está falando de fato de grandes volumes de dados. Okay? Não faz sentido você desenvolver um cluster MapReduce com Hadoop, por exemplo, para processar 1 gigabyte de dados. Não faz sentido nenhum. Okay? Ele é feito, ele é projetado, a arquitetura dele para grandes volumes de dados. Como eu já falei, o core dele, o fundamento dele é de processamento de dados distribuídos e ele usa uma linguagem imperativa, que é Java. O que quer dizer isso? Quer dizer que é mais difícil. Você tem que desenvolver um programa, você tem que escrever um programa para rodar uma aplicação Hadoop. Diferente, por exemplo, de uma linguagem declarativa como o SQL, que você vai lá facilmente e coloca lá a consulta SQL, você declara a consulta SQL e você tem já o resultado, ok? O Hadoop, embora ele tenha outras ferramentas que facilitem, o core dele, a forma mais simples dele ser utilizada é com uma linguagem imperativa, você desenvolvendo um programa em Java. A gente vai ver como que a gente faz, a gente vai ver um pequeno exemplo lá de contagem de palavras. Outro conceito importante é que os dados podem ser copiados para o sistema de arquivos distribuídos. E uma vez no sistema de arquivos distribuídos, no HDFS, eles podem ser acessados por diversos sistemas, pelo Hadoop, pelo Hive, pelo Spark, são sistemas diferentes, com propósitos diferentes. Porém, o sistema de arquivos, o banco de dados, entre aspas, onde eles estão, é compartilhado, é o mesmo sistema de arquivos distribuído. E esse sistema de arquivos, como a gente vai falar mais adiante, ele não é um sistema de arquivos comum, ele não é o mesmo sistema de arquivos, por exemplo, lá onde está rodando o Linux. Fisicamente, claro, ele pode ter uma parte dele lá, mas logicamente ele é um outro sistema de arquivos que tem outra função, ok? Então ele é um sistema de arquivos feito especificamente para o processamento de grandes volumes de dados. Continuando ainda então sobre MapReduce.
o mapeamento é executado em paralelo nos nós. Então veja aqui, ó, que nós temos duas tarefas principais. Depois a gente vai ver lá que é um pouquinho mais, tá? Mas as duas tarefas principais é a tarefa de mapeamento e de redução. O que que você vai ter no seu cluster? Você vai ter nós responsáveis pelo mapeamento e nós responsáveis pela redução. Geralmente você terá menos nós para a redução. O que que acontece? O mapeamento, ele pode ser executado, ele é executado em paralelo pelos nós. Então, quando o mapeamento começa, todos os nós aqui eles começam a trabalhar, a processar os dados. Os nós de redução, eles vão estar idle, eles vão estar parados. Eles só podem iniciar o processamento quando a etapa de mapeamento terminar. Isso porque isso tem um motivo, porque eles precisam do resultado do mapeamento, você vai entender isso depois, para que eles iniciem a tarefa de redução. Existe ainda uma etapa intermediária, né? Então a gente tem aqui a redução, mas existe uma etapa intermediária que é o shuffle, que a gente vai entender também depois mais em detalhes. E existem tarefas, alguns tipos de tarefa que requerem apenas uma etapa de mapeamento. Então a gente teve aqui uma visão geral, um panorama geral do Hadoop e do ecossistema que compõe o Hadoop, que são aplicações orientadas a dados mantidas pela Fundação Apache.